Estamos aqui hoje, né, com o nosso colega Leonardo Oliva, geriatra, né? Meu nome é Silber Rodrigues Alves, eu sou médico clínico, intensivista e já desde 2015 eu tenho um foco em medicina paliativa, tenho trabalhado muito com isso. E gostaria que o Leonardo se apresentasse aqui um pouco e vamos começar um bate-papo descontraído no sentido de entender melhor aí, né, quais são essas fronteiras do envelhecimento, né? Como chegamos aqui, para onde vamos e como ter saúde, né, que é o importante, como ter funcionalidade nesse momento da vida, né? Oi, Silva. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho sobre envelhecimento saudável, envelhecimento bem-sucedido, né? Eu me chamo, como você citou, Leonardo Oliva, sou médico geriatra. Fiz faculdade aqui em Salvador, mas tive uma formação de geriatria em São Paulo, na Unifesp. Voltei para cá, hoje trabalho na Rede D'Or, né, no Hospital Aliança, e no Instituto Longevitar, Centro Médico Dr. Adriano Gordilho. E atualmente estou no cargo de vice-presidência da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Estive aqui na regional por 2 gestões na presidência e agora faço parte da diretoria da nacional. É um prazer estar podendo discutir sobre envelhecimento, né, sobre escolhas, sobre o que é que a gente pode fazer para envelhecer bem, né, e como a gente pode orientar as pessoas nesse processo, né, que é inexorável. Sim, perfeito. É fato, né, Léo, que a gente vem percebendo um envelhecimento da população com um pouco mais de saúde, né, imunizações, uma alimentação às vezes mais saudável, atividades físicas, né? Eu acho que é muito do que a gente está colhendo no decorrer de anos, né? Se a gente for bem para o passado, aí, surgimento de antibióticos está bem ali, né? Praticamente na Primeira, Segunda Guerra Mundial. E de lá para cá só evoluindo a medicina e evoluindo os cuidados de saúde. E pode ter muito mais coisa aí pela frente, né? Léo, eu gostaria de saber de você a questão do conceito de envelhecimento hoje, conceito de velhice, né? Como é que você trabalha isso? E me diga outra coisa, houve uma mudança, você acredita, no comportamento de pessoas que eram idosas 30 anos atrás e dos idosos atualmente? O que é que você acha que mudou assim? Do ponto de vista prático, o conceito de idoso de terceira idade se mantém o mesmo no Brasil. São indivíduos acima de 60 anos, né? Inclusive, a gente tem determinadas vantagens para essa população, né? Como prioridade na fila, vaga de estacionamento mais próximo, direito à meia entrada, que são benesses estabelecidas especificamente por faixa etária, né? Inclusive, uma coisa interessante, não é por necessidade, é por faixa etária. Então, hoje, o Brasil entende que o indivíduo que atinge os 60 anos tem direito a determinados benefícios, porque ele já se doou à comunidade, à sociedade, de uma forma de receber esses benefícios. Só que hoje a gente vem envelhecendo mais e vem envelhecendo melhor. Então, nos últimos anos, ocorreu um envelhecimento populacional muito grande em todo o mundo, mas no Brasil, esse processo é, inclusive, bastante acelerado. Ocorre muito mais rápido do que ocorreu na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo. A gente tem um processo de envelhecimento da população muito acelerado, que é reflexo da taxa de natalidade baixa, ou seja, nasce menos pessoas na nossa sociedade, e ao mesmo tempo que a gente consegue envelhecer mais. Então a pirâmide etária vai mudando, que hoje nem se parece mais uma pirâmide, se parece muito mais um barril, né? O meio mais gordinho ali, daquele gráfico que mostra no topo os indivíduos mais velhos e na base os indivíduos mais novos, que costumava ser, talvez há 50 anos atrás, bem um desenho de uma pirâmide mesmo, onde a população idosa era bem pequena e a população jovem muito grande. E como a gente vem envelhecendo mais e melhor, o que vem acontecendo, o que a gente vem identificando, e isso tem sido motivo de muitas discussões, é que os indivíduos de 60 anos hoje se parecem muito com indivíduos de 40, de 20, 30, 50 anos atrás. A gente tem um indivíduo com 60 anos com plena capacidade funcional, aquele indivíduo que é capaz de trabalhar de forma intensa, né? Produtivo, né? Como qualquer pessoa mais jovem, que tem uma vida social, uma vida familiar ali muito intensa ainda. Não é um velhinho, né? Então não é porque a pessoa hoje atingiu a faixa etária que é considerada idosa que ele se transformou num velhinho, naquele conceito de um indivíduo que não tem mais capacidade funcional. Aquele indivíduo que tem algum grau de dependência, que precisa de ajuda para as atividades. Tem até a questão da figura, né? A figura que identifica hoje o estacionamento ou aquela prioridade para o idoso,
existe uma recomendação de não ser mais aquele idoso curvado e de bengala, né? Que acho que Perfeito. tem mudado essa imagem, né? Exatamente por esses conceitos, por essa característica da população idosa tá mudando, né? Hoje a recomendação é que a gente tenha uma figurinha lá com 60 a mais, por exemplo. Uhum. Identifica, né, que ali são para indivíduos que têm 60 ou mais. Uhum. Isso tem sido motivo de muita discussão. Nos países desenvolvidos, de maneira geral, a faixa etária de corte, a idade de corte para considerar uma pessoa idosa é 65 anos. Então já se começa essa discussão aqui no Brasil à medida que a gente percebe que os indivíduos estão chegando aos 60 anos muito bem e talvez esses benefícios precisem ser prolongados um pouco mais. Uma outra situação interessante é a aposentadoria compulsória. Essa idade já aumentou também. Antigamente a gente falava em 70 anos, né? Vários serviços, principalmente serviços públicos, serviços federais, aposentavam os indivíduos aos 70 anos de forma compulsória. Isso hoje a gente já prolongou para os 75, né? A gente consegue aí perceber que aos 70 anos o indivíduo ainda tem muito para entregar. Eu tenho vários exemplos, inclusive na medicina, de grandes professores que foram aposentados e que até hoje mantêm seu consultório, sua clínica privada ativa e trabalhando de forma intensa e com qualidade muito grande, né? E que a gente se privou disso no ensino porque houve a aposentadoria compulsória. E uma outra situação que ocorre também diante dessa visão de que a gente está envelhecendo mais e melhor, foi o que surgiu há pouco tempo no Brasil, onde a população de 80 anos ganhou uma prioridade em cima da prioridade. Então, hoje, quem tem 80 anos, por exemplo, tem em diversos locais, por exemplo, em hospitais, ele consegue ter uma prioridade em cima dos idosos. Sim. Então, o 80 a mais será ou deve ser atendido antes do 60 a mais. Essa é uma percepção da sociedade, né? De que a gente, dentro do que a gente classifica como idoso, a terceira idade, a gente tem um público muito heterogêneo e que talvez aqueles 80 a mais precisem sim serem vistos de uma forma diferente para que esse benefício consiga ser entregue para quem precisa mais. Ô, Léo, eu assisto muita coisa, já aprendi muita coisa com a Ana Cláudia Quintana Arantes, né, médica geriatra, paliativista, e ela contou uma história bem interessante, né, que é um convite, ela simula uma história em que você está na sala com pessoas de 30 anos, 40, e ela fala, ó, daqui 30 anos eu volto aqui, vocês vão estar com 70, e a gente vai fazer uma viagem para o deserto do Saara. E aí, 30 anos depois, ela volta. E aí, vocês estão preparados para essa viagem para o deserto do Saara, né? Vocês sabem que durante o dia é muito calor e a noite é muito fria. E aí, quem tá com chapéu de aba larga, quem tá com protetor solar, quem tá com agasalho para a noite, né? E aí vem a brincadeira, as pessoas não se preparam para esse momento. A gente sabe que vai chegar no deserto do Saara e não se prepara para isso, para essas dificuldades, essa perda de funcionalidade, uma possibilidade de demência, né? Que a gente sabe que existe uma relação aí, um casal com 85 anos, possivelmente um dos dois vai ter alguma síndrome demencial, né? E a gente, como médico, percebe no dia a dia do hospital, do consultório, o quanto isso é impactante para a família. Então, a gente percebe assim, será que os jovens hoje, Léo, eles estão se preparando melhor, eles estão com esse olhar na velhice, preocupados em chegar com mais saúde? O que é que você vem percebendo? E quando é que uma pessoa pode pensar, tá na hora de eu ir para o geriatra? Será que talvez esse jovem, para pensar na velhice dele, ele não deveria ir para o geriatra? Para pensar assim, pô, Léo, me orienta, como é que eu posso chegar bem na minha velhice, né? Talvez seja uma situação, né? Esse é um ponto bem interessante da gente discutir. Apesar da gente ter melhorado muito como sociedade em relação à discussão da velhice, a gente ainda tem um caminho muito longo a percorrer na educação da população mais jovem sobre a importância do envelhecimento. Tanto para entender que em algum momento aquela pessoa que envelhece pode sim precisar de cuidados mais especiais e a gente tem que estar preparado para isso. Isso tanto para quem a gente cuida quanto para nós mesmos. E até financeiramente, né, Léo? Exato. Fazer uma poupancinha, uma gordurinha ali para queimar. Eu costumo dizer assim, tem 3 coisas que a gente precisa cultivar para envelhecer bem. Assim, prestar atenção e fazer crescer. A primeira é dinheiro, tá? Envelhecer é caro. Eu não estou falando que a gente precisa ser rico, mas a gente precisa ter sim uma reserva para entender que aquele momento é um momento que pode exigir mais da gente e que, infelizmente, habitualmente está relacionado com um ganho menor. A aposentadoria normalmente está associada à redução do ganho, né? Redução do salário. E às vezes a pessoa está naquele nível de vida que aquela aposentadoria não vai pagar. Não vai sustentar. E ele não se prepara para isso. Ele não percebe esse caminho, né? Vai viver um degrau abaixo, 2 abaixo, para equilibrar isso. Exato. A segunda coisa que a gente precisa poupar
precisa prestar atenção e cultivar é músculo, tá? Músculo é muito importante para a gente manter uma vida ativa e funcional. E a gente também não presta muito atenção a isso. A atividade física ainda continua sendo negligenciada, apesar de toda a importância de tudo que vem sendo falado. Hoje, em congresso, a gente não discute mais a importância da atividade física. Todo mundo sabe que é importante. Sim. O que a gente discute é o que é que eu tenho que fazer para meu paciente seguir essa orientação. Sim, né? Sim. Então, os desafios são muito mais a gente convencer aquele indivíduo que ele precisa fazer, que ele precisa poupar e criar o músculo dele para uma velhice mais saudável, do que propriamente saber que é importante. Sim. E o terceiro ponto que a gente precisa cultivar são nossas relações sociais e familiares. À medida que a gente envelhece, o nosso ciclo encurta, reduz muito nosso círculo social. Sim. Eu costumo dizer que aos 18, 20 anos eu tinha 80 amigos. Né? Qualquer programa tinha muitas pessoas para fazer um programa. Hoje, aos 40, 41 que eu tenho, já não é tão fácil reunir 5, 6 amigos. Uhum. Tem várias programações que você precisa, tem que ver os filhos, a agenda de trabalho já não é tão simples. E à medida que a gente envelhece, o nosso ciclo não só fica menor, as pessoas se afastam mais, as pessoas começam a falecer, a adoecer. Então a gente precisa também fortalecer nossos laços sociais para envelhecer bem. Uhum. Então isso são coisas que a gente precisa ter atenção no processo de envelhecimento. Talvez a gente não tenha ainda uma educação da população jovem como eu acho que deveria para esse envelhecimento. Entender o que é que a gente vai ter que enfrentar. Então hoje eu ainda vejo, isso acontece muito com os homens, sabe, Silvio? Aquele momento de parar de dirigir. Poxa, chega um momento que se você continuar vivo, dirigir não vai se tornar mais seguro, nem para você, nem para os outros. Sim. Tá? Então eu espero envelhecer o suficiente para esse momento chegar. E hoje eu já me preparo para isso. Tanto psicologicamente como financeiramente, qual suporte eu vou ter para parar de dirigir? Uhum. Como eu vou fazer para, parando de dirigir, não perder minha autonomia? Sim. Mas as pessoas não pensam nisso. E aí, aos 90 anos, aquele idoso já apresentando risco no trânsito, sofrendo ali da violência do trânsito atual e das mudanças do percurso, da dificuldade, né? Física também, muitas vezes, sensorial de dirigir. E aí ele lida com aquilo pela primeira vez. Nunca foi conversado com ele sobre isso, nunca foi planejado essa perda. Sim. Isso vale para quem a gente cuida, né? Os desafios da gente cuidar. Então, se você tem hoje um idoso que depende de você de alguma forma, que você está vendo que você vai ter que dar cuidados, a gente precisa planejar esse cuidado. Porque em algum momento essa necessidade pode aumentar muito, tá? Infelizmente, a grande maioria das pessoas, em algum momento da vida, tem uma situação de dependência funcional. Precisa de ajuda de terceiros. Então, a gente precisa ter esse planejamento para quem a gente cuida e para a gente mesmo. E aí existem escolhas que a gente pode fazer ao longo da vida para tornar esse momento de dependência o menor possível e mais tarde possível também. Né? E eu acho muito interessante quando o Léo fala, pessoal, vocês que estão aí de casa assistindo, por favor, compartilhem nosso vídeo, viu? Dê um like aí, para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo maravilhoso que o Léo está trazendo para a gente. Quando ele fala em relacionamento, qualidade de relacionamento, existem trabalhos científicos aí, né? Não só para quem da nossa sociedade, da nossa comunidade que está nos assistindo, mas também profissionais de saúde, né? Saber discutir sobre isso com a família que você cuida, com o paciente que você cuida. Então, tem, por exemplo, um estudo de Harvard que já dura mais de 70 anos, né? Que avaliou 2 grupos aí de homens, e homens ricos e homens pobres da região, se eu não me engano, do Brooklyn. E no final, o que foi percebido foi que o importante não era dinheiro, o importante era ter uma rede de relacionamento muito grande. E aí me chamou muita atenção a foto de um senhor com a sua senhora e toda aquela família em volta, né? Família grande, né? Hoje, realmente, a gente está cada vez tendo famílias menores. Mas, pô, vamos ter qualidade no nosso relacionamento com o seu parceiro, com sua parceira, né? Com seus filhos, né? Com seus netos. Eu percebo hoje, eu cuido de idosos em domicílio que às vezes tem 93 anos, 98 anos e não tem um relacionamento, e quando aquele familiar que tem um relacionamento próximo se afasta por algum motivo, o sentido e o propósito da vida desse idoso desaparece. Então, a gente se vê na condição de, poxa, o propósito e o sentido da vida daquele senhor, daquela senhora, é aquele filho, aquela filha, ou é aquela sobrinha que cuida, né, aquele sobrinho que cuida, aquela nora, e aí isso dá sentido, dá propósito. Se a pessoa está por perto, ele tem sentido de continuar vivo e com qualidade, se alimentando bem, fazendo uma atividade física. Sobre a questão financeira, até que você comentou antes,
Tem um livro que eu acho bem legal de se ler para quem quer se preparar um pouquinho melhor para o envelhecimento, que é do Atul Gawande, né, que é Mortais, que fala justamente disso. Existem países europeus e no norte, né, Estados Unidos, que o idoso ele se prepara para velhice, ele planeja mesmo, ele fala, eu vou guardar um dinheiro aqui, porque eu não quero necessariamente morar num quarto na casa do meu filho, na casa da minha filha. Eu quero poder... E aí tem bairros, né, tem estruturas para esse envelhecimento hoje nos Estados Unidos, na Europa. Eu fiz um curso de luto em São Paulo outro dia, tinha um engenheiro fazendo esse curso de luto porque ele estava pensando num bairro, num condomínio apropriado para idosos, com essa ideia já do Mortais, né? De ter um local para você morar na sua casa, independente, com autonomia por mais tempo possível, de forma mais independente possível. À medida que você ou seu parceiro e parceira vão necessitando de mais cuidado de saúde, você muda de uma casa para uma casa maior que tem vários quartos, então você passa a viver numa casa com outras pessoas, já com profissionais de saúde ali, e por fim você pode chegar ao ponto de morar numa clínica ou num hospice, né, que seria uma casa mais voltada para uma medicina paliativa já do final da vida. Então, esse tipo de coisa é importantíssimo. Eu tô grato demais de estar te ouvindo aqui. E para continuar, a gente vem falando muito de preconceitos, né? Para quem faz terapia, sempre a gente está debatendo os nossos preconceitos, os nossos julgamentos. E hoje a gente vê que alguns idosos vêm sofrendo preconceito, né? O etarismo. Então, o que é que você pode falar para a gente, Léo, disso aí? O que é que você percebe no consultório? O etarismo, né? Para quem está ouvindo a gente aí, vendo a gente e não sabe o que é, o etarismo é o preconceito relacionado à idade, né? Que não necessariamente é a idade do idoso. Né? Mas essa é a faixa etária que mais sofre com o etarismo, sem dúvida nenhuma. Mas algumas vezes a gente vê também isso acontecer com os mais jovens, né? Então, às vezes é um cargo de trabalho onde a pessoa muito jovem entra ali, os colegas de trabalho que têm uma idade superior fazem algum tipo de preconceito relacionado à idade. Mas isso é muito mais comum ao contrário. O indivíduo idoso ou com a idade maior entra num campo de trabalho, por exemplo, né? Ou numa faculdade, como aconteceu há pouco tempo, né? Não sei se vocês recordam, ela tinha 40 anos, a aluna entrou na faculdade aos 40 e as colegas, né, do curso começaram a fazer um certo bullying com ela, inclusive dizendo, será que ela sabe o que é Google? Será que ela vai saber pesquisar no computador? Uma coisa bem pesada mesmo, né? Mas mostrando que, assim, é claro que, desculpa, no mundo das redes sociais, tudo é cancelamento, né? Então essas meninas foram linchadas do ponto de vista cibernético aí, das redes, mas muito mais do que fazer esse cancelamento, o que a gente precisa é educar, né? Então, diante de uma situação como essa, onde um jovem não consegue perceber a importância de ter alguém numa idade superior à sua naquele momento ali, porque a intergeracionalidade traz muitos benefícios para ambos os lados, né? Então, no momento que o jovem não consegue perceber isso, ele precisa ser educado, né? Tá faltando um conhecimento para ele. E preconceito, na verdade, é isso, né? É um conceito formado antes que tem muito mais a ver com a ignorância, com a falta de conhecimento sobre um tema. Eu não estou aqui dizendo que a pessoa, porque tem mais idade, é melhor do que a outra. Não é isso. Mas não quer dizer também que ela é pior, que ela não pode exercer determinada função. O etarismo tem a ver com isso. Mas tem a ver também, e quando a gente fala da parte médica, tem a ver com situações que muitos colegas médicos, inclusive, acabam trazendo esses conceitos etaristas na sua clínica, que é, por exemplo, olhar para um idoso, muito idoso, e ele achar que ele é esquecido, ou que ele não tem cognição preservada, porque ele envelheceu. Né? O senhor né? Perfeito, falar alto. Qual o nome do senhor? Assumindo que ele não tem uma capacidade auditiva plena. Muitas vezes, a gente nem fala com o idoso. A depender do biotipo, né, da forma física daquele idoso, a gente assume que ele é demenciado e nem fala com ele, só fala com o familiar. Parecendo consulta de pediatria. Então, isso são atitudes etaristas. Achar que o idoso tá triste porque tá velho, né? Que tá esquecido porque tá velho, ou que não tem capacidade de tomada de decisão somente por conta da idade. Então, são situações que a gente, como equipe médica, precisa também se policiar para não assumir, ou seja, não agir de forma preconceituosa diante das situações. Então, antes de gritar, falar alto, você pode perguntar, né? Você
pode perguntar à pessoa se ele tem algum déficit auditivo ou Tá me não, se ouvindo está bem? ouvindo bem, antes da gente aumentar o tom de voz Esse e meu falar tom de mais voz tá próximo. bom para o senhor? Tá. Perfeito. Se você não conhece aquele indivíduo, a minha sugestão é sempre comece a conversar com ele, tá? E ali, diante da conversa, de como as coisas forem surgindo, você vai perceber se você precisa de informações do acompanhante ou não, né? Muitas vezes, até no meu consultório, né, aqueles pacientes que vão no consultório, eu tento ter um momento sozinho com ele, para respeitar essa autonomia, né? Respeitar essa individualidade. São coisas que a gente age, que é você assumir que aquele idoso precisa de um acompanhante na consulta é um etarismo, tá? É um etarismo. Um outro ponto muito forte de etarismo que a gente vê na prática clínica é a questão da sexualidade. A gente assumir porque a pessoa envelheceu, ela perdeu a sexualidade, o que é uma grande mentira, né? Desejo, né? A gente nunca perde a sexualidade, a manifestação dessa sexualidade pode mudar, né? E tem indivíduos que estão super bem sem ter relação sexual do tipo coito, né? Apesar de manifestar sua sexualidade de outras formas, num carinho, num aconchego, numa relação. Mas tem pessoas que se mantêm ativas mesmo na relação de coito muito idosas. E a gente não pode ter o preconceito de lidar com isso, né? No momento que a gente não aborda, não questiona, não pergunta, a gente age de forma etarista também. Então, o etarismo precisa ser combatido na sociedade, mas também dentro do consultório, né? No nosso atendimento, eu estou falando aqui da parte médica, mas isso vale para toda a equipe multiprofissional que atende o idoso, né? A gente evitar, por exemplo, os diminutivos que infantilizam, né? Então, assim, gente, não é porque a gente envelhece que a gente vira uma criança. O idoso nunca se torna uma criança, tá? Ele pode até estar precisando de cuidados semelhantes a uma criança. Precisa trocar fralda, precisa dar banho, precisa alimentar na boca, né? Mas ele nunca se torna uma criança. E isso, o ponto-chave para a gente entender isso, é entender que ele tem uma história de vida que precisa ser ressignificada, valorizada e dignificada naquele momento da vida dele, mesmo com toda a dependência. Então a gente não pode querer tratar um idoso como criança, isso também é etarismo. Então aquele excesso de diminutivos, levanta a mãozinha, vamos limpar o bracinho. Uma coisa é ser carinhoso, né? Outra coisa é infantilizar. Então a gente também precisa ter esse cuidado no traquejo, no manejo com a pessoa idosa. Sim, perfeito. Hoje, Léo, a gente hoje na SOS Vida, né, nós temos um volume de pacientes idosos grande, né, até acompanhando esse envelhecimento da população, assim como pacientes que já se beneficiam de algum paralelo de medicina paliativa aos poucos, de forma multiprofissional, multidisciplinar, né? Como é que você vê hoje a condição desse cuidado no domicílio, com home care? Qual é a tua experiência nisso? Quando você começa a pensar nesse apoio? Né? Porque a gente tem essa ideia do paciente realmente ser mais independente por mais tempo possível, né? Que isso vai trazer qualidade de vida. Então, enquanto ele pode ir no consultório, ele pode ir numa clínica onde tem equipamentos, onde tem dispositivos, escadas, rampas de fisioterapia, uma hidroginástica, né? Coisas que às vezes a gente não consegue oferecer no domicílio, né? Mas tem aquele momento que realmente o idoso precisa ter um cuidado em domicílio, já está difícil locomoção, imobilidades, né? Como é que é para você? Quando é que você pensa em tratar no domicílio, em evitar hospitalização? Como é que é isso para você? Você tenta precocemente planejar isso com o próprio paciente? Como é que ele vai querer quando esse momento chegar? Como é que você tem colocado isso na rotina do teu consultório? Esse é um ponto interessante da gente conversar, porque o cuidado em domicílio é um cuidado, da mesma forma que a gente falou, que em algum momento da vida a gente vai ter uma situação de mais dependência, é nesse momento de mais dependência que o cuidado em domicílio se torna prioritário, eu diria, né? A gente ainda tem uma visão dos cuidados médicos muito hospitalista. Isso está também entranhado na sociedade. Se alguma coisa acontece, leva para o hospital que a gente vai resolver. Fazer um exame, fazer uma tomografia, né? É claro que o hospital tem a capacidade de resolver muitos e muitos problemas e salva muitas e muitas vidas. Eu também trabalho em hospital e vejo isso acontecer na prática. Mas a gente precisa entender que, como tudo na vida, a gente tem um lado bom e um lado ruim. E o lado ruim do hospital aumenta muito à medida que a gente envelhece, especialmente quando a gente envelhece e começa a apresentar alguma limitação funcional. E aí, o lado ruim do hospital pode se tornar tão grande que o malefício seja maior que o benefício. E isso vale para diversas situações. Como, por exemplo, vamos tratar uma infecção urinária, né? E o indivíduo não está conseguindo
deglutir o comprimido, porque piorou a funcionalidade, piorou a deglutição. E por mais que a gente tivesse ali uma medicação que pudesse ser feita por via oral, a gente não tem essa capacidade e já se pensa na hora, não, ele tá mal, vamos levar para o hospital, né? Só que muitas vezes o prejuízo funcional que o idoso vai ter no hospital, porque ele piora a alimentação, a nutrição, piora a parte muscular, né? Um idoso em cima de uma cama tem uma perda de massa muscular muito acelerada. Sim. Então, a capacidade que o hospital tem de manter as condições funcionais do idoso no momento, enquanto ele trata a situação que levou ele para o hospital, é muito pequena, né? Então, o processo de reabilitação daquele indivíduo, se a gente fica tentando reabilitar um indivíduo no hospital, a gente acaba perdendo a chance da reabilitação efetivamente. Eu até gosto de falar que o hospital não é bom em reabilitação. Então, exato. Assim, não é a prioridade no hospital. Então, né? Hoje eu costumo dizer o seguinte, eu entro para ver um paciente que está, um idoso internado, a primeira coisa que me vem na cabeça é por que ele está aqui? Uma estratégia de tirar ele dali. Por que ele está aqui? O que é que eu tenho que fazer para resolver isso? Uhum. Porque muitas vezes, e aí quanto mais idoso e mais complexa é a saúde, maior o número de comorbidades, mais isso acontece, o indivíduo está ali para tratar uma infecção, por exemplo, uma pneumonia, mas tem outras 6 situações que não estão super bem equilibradas clinicamente. Uhum. Mas se a gente não percebe e não entende que a gente foi para ali para tratar uma pneumonia Sim. e quiser compensar clinicamente todas aquelas outras situações, a gente se perde no meio do tratamento e a gente não consegue ser efetivo na deshospitalização. E aí vem o home care, né? A possibilidade da gente transicionar para o hospital de uma forma mais segura, esse é o primeiro ponto, né, que a gente identifica como uma vantagem grande do home care. É terminar um antibiótico em casa, um antibiótico parenteral, né? E seja cedo, venoso, né, Léo? O subcutâneo. pessoal às vezes Quanto tempo vocês esperam para dizer assim, pô, esse paciente está estável, ele chegou, tomou 2 doses de antibiótico, pô, vou fazer o relatório aqui já. Quanto tempo você espera assinar? Porque a gente... Muitas vezes a gente já no dia seguinte o idoso já está melhor, porque ele também estava desidratado, né? Então, assim, era todo um contexto que não é único e habitualmente no idoso é assim, né? A gente não tem uma situação causando um sintoma ou um problema, são múltiplas as situações. Quando você age ali, você melhora. Isso. Então, eu acho que essa visão de deshospitalização precoce tem que estar internalizada em todo indivíduo que cuida de idosos. Eu já fiz relatório de deshospitalização na UTI. O paciente melhorou tão rápido na UTI que no dia seguinte, relatório de deshospitalização, manda para a operadora de saúde. Isso acelera muito. E tem uma operadora que responde rápido. Sem dúvida. A gente sabe que tem um processo administrativo que precisa ser cumprido, Sim. né? Eles vão fazer uma avaliação, eles vão solicitar que operadoras de home care, né, que empresas façam sua avaliação e deem um feedback para eles. Então, assim, existe um processo. Sim. Então, quando a gente consegue acelerar esse processo, a gente também otimiza o que a gente está querendo ali, o objetivo que é deshospitalizar. Então, esse é o primeiro, assim, eu acho que essa primeira visão de quando você pensa em home care, assim, é deshospitalização precoce. É conseguir fazer a transição segura hospital-casa. Né? E a gente sabe que tem um outro público também, que é aquele público mais debilitado, com mais dependência funcional, né, que não consegue sair do seu domicílio para receber cuidados, tá? E aí esse é um outro público que, assim, que o home care entra como uma indicação perfeita de cuidado, tá? Porque se a gente não tem a capacidade de transferir de forma segura, de forma confortável esse idoso, a gente tá falando de idoso, a gente sabe que tem pessoas mais jovens que têm situações funcionais, né? Seja por um acidente, por uma doença crônica, por uma infecção do sistema nervoso central, quer que seja, mas de maneira geral, eu acho que aí você tem mais propriedade para falar do que eu, mas eu imagino que os pacientes de home care, de maneira geral, sejam todos do público 60 a mais, a grande maioria do público 60 a mais, sim. né? O público abaixo dessa faixa etária deve ser um público pequeno. Algum tratamento para infecção, alguma reabilitação de uma cirurgia breve de quadril ou de joelho, mas Isso. A maioria é um perfil já com síndrome demencial, mais idoso. Eu diria até 80 a mais. Viu? 80 a mais, de maneira geral, exato. Principalmente aqueles que perduram com esse cuidado, Sim. né? Porque são indivíduos que trouxeram ao longo da vida doenças que acabaram levando à dependência funcional. Né? Então, isso é muito importante. A gente não está falando aqui de idade, simplesmente a gente está falando de necessidade por dificuldade funcional. Né? Eu acho que é isso que direciona aí esse cuidado em domicílio para ser o mais adequado possível, né, para aquele indivíduo. E outra estratégia, uma vez que nosso paciente está em domicílio, com a atenção de um sistema de home care, com um teleatendimento 24 horas, a possibilidade de um médico ir com ambulância na tua casa, e tendo um médico assistente, né, como o Léo Oliva é parceiro nosso na SOS Vida, né, por ter pacientes internados conosco,
É importante essa discussão de, pô, peraí, tô com infecção, tentei fazer um antibiótico oral, com criança às vezes acontece muito também, da criança não conseguir ingerir o medicamento oral e precisar de medicamento subcutâneo ou venoso no domicílio, isso também cabe. Mesma coisa o paciente com 60 mais, 80 mais, o paciente idoso, ele tá em casa, já com fisioterapia, vamos dizer, e fono, já tem uma condição de ficar acamado, né, de não ter tanta mobilidade, já tem uma síndrome demencial avançada, e esse paciente, porventura, começa sinais infecciosos em casa. E aí, no contato com o plantão de emergência nosso da base, que funciona 24 horas, ligando para Leonardo Oliva, eu posso, Léo, é o seguinte, teu paciente aqui está com sinais de infecção urinária, está com sinais de pneumonia, vamos cair de antibiótico logo para ele, para a gente poupar ele de ir para o hospital. Às vezes a família não está alinhada com esse discurso de qualquer coisa ir para o hospital. Inclusive, pessoal, eu até solicito que todos nós, médicos, profissionais de saúde, tenhamos atenção para fazer a pergunta para a família: poxa, como é que é para vocês ir para o hospital? Como é que tem sido as últimas experiências? Tem família que fala: pô, Silvia, se puder evitar o hospital, eu agradeço. Porque eu desloco toda a minha comunidade de cuidado para o hospital, cuidadores, transporte, e a gente sabe que o gasto desse cuidado com o idoso em domicílio já é muito alto, né? Não é só o home care lá, não é só a operadora de saúde. Tem o gasto que é da família também, tem o cuidador, tem quem cozinha, tem quem limpa a casa, e às vezes a própria família está sobrecarregada porque tem que fazer isso tudo. Tem que dar banho, tem que limpar a casa e ainda tem que estar recebendo um fisioterapeuta, um fono, um médico que visita em casa, né? Então, fica aí esse convite, né, para a gente ter atenção de discutir rapidamente, tomar uma decisão de iniciar um antibiótico, né? O home care pode fazer essa extensão de cuidado, né? Especialmente quando a gente sabe que a rede hospitalar não vai ser capaz de entregar tudo aquilo que a gente gostaria. Não é tão bom assim ir para o hospital, né? É claro que o hospital é um ambiente onde a gente consegue resolver problemas teoricamente de forma mais segura, mas outros vários problemas acabam sendo gerados pela hospitalização em si, né? A gente não falou, mas por exemplo, a confusão mental, que é muito comum, né? O delírio em indivíduos que já têm algum grau de déficit cognitivo, principalmente, ou tem baixa reserva cerebral. E esse é um tipo de situação que aumenta o tempo de internação, aumenta o risco de morte, né? Aumenta o risco de sair do hospital com mais dependência do que tinha. Então, para evitar esse tipo de situação, muitas vezes a gente precisa evitar a hospitalização. E tem muita coisa, né, Léo, mostrando sequela desses eventos de delírio, essas confusões mentais que o idoso tem. Às vezes o idoso é lúcido, pessoal, começa a fazer delírio já na emergência. Começa a ficar confuso já na emergência. E tem estudos mostrando, né, que tem uma sequela cognitiva e até estrutural orgânica, né, no cérebro, quando a pessoa fica tendo delírios, né? É muito claro, Silvia, que assim, a gente sai do hospital pior do que a gente entrou. Essa é uma afirmação, assim, que habitualmente quando eu trago isso para as famílias, eles me olham assustados, assim, eu disse, não, mas seu familiar vai sair do hospital pior do que ele veio. É claro que ele foi para o hospital resolver determinada situação, e para ele sair do hospital, essa situação tem que estar resolvida ou controlada. Então vamos imaginar aqui novamente uma infecção. Ele foi para o hospital para tratar uma pneumonia. Tem que estar minimamente controlado ou curado essa pneumonia para a gente poder sair do hospital. Mas no momento que a gente sai, a gente está pior do que antes daquele adoecimento. Infelizmente. Né? Então é um degrauzinho que a gente desce. E claro que o que a gente vai buscar no pós-hospital é a reabilitação, é colocar aquele indivíduo onde ele estava do ponto de vista funcional. Sim. Mas a gente sabe que a gente tem uma perda. E muitas vezes essa perda é significativa. É um indivíduo que sai sem conseguir deglutir, sai com uma sonda nasointeral. É um indivíduo que sai acamado, né, com lesão por pressão já na pele. Então, assim, não é uma... Porque o jovem, quando interna, ele sai pior, mas sai pior assim, tô meio cansado, não consigo ir na academia amanhã. Tá né? fadigado, uma Isso. semana tá recuperado. Mas o idoso não, ele pode descer um degrau tão importante que determine que agora ele tem uma dependência funcional que precise de terceiros. Né? Então a gente tem que ter muita atenção a isso. Léo, eu tô guardando uma pergunta aqui pro final, que é uma coisa de um documentário aqui, mas... Como é a tua experiência hoje? A gente está falando de continuidade de tratamento. Eu não gosto nem de dizer que quando o paciente vai para o home care, ele teve alta. Eu gosto de dizer que ele foi transferido para o home care. Né? Não criar para a família essa expectativa de que, às vezes, a alta parece que é menos. Eu estou indo para um lugar que é menos. Não, você está indo para o lugar adequado. Então, você está transferindo cuidado. Mas também sabendo dessa vocação que a SOS tem, né? Um programa robusto de cuidado paliativo. Como é para você a experiência de ter um paciente, uma família sendo cuidado com esse objetivo de não ir mais para o hospital, de ter um final de vida com dignidade em casa,
respeitadas qualidade de vida, a equipe multiprofissional, esse acesso que você tem, né, com lideranças, supervisores da empresa, da SOS, para garantir esse cuidado. A gente sabe que a família claudica, né? Em algum momento ela fala, doutor Leonardo, não estou dando conta, quero ir para o hospital. E às vezes a gente, poxa, calma, o que você está vivendo, esse sofrimento é esperado. Você não tinha como saber como é que você ia se comportar nesse momento, mas o que está sendo feito é o adequado. O hospital não vai mudar muito esse cuidado, né? E como é que é para você essa Eu acho que experiência? parte muito dessa ideia do hospital como aquele ambiente que vai resolver todos os problemas e a gente desconstruir Tirar isso. nossa dor, né? E aliviar Mas no dor. momento que você tem uma equipe no domicílio que dá um suporte adequado para aquele momento de vida, e a gente está falando especificamente aqui de um momento muito difícil, né? O momento da despedida de alguém que a gente ama é um momento difícil, que muitas vezes envolve em sofrimento físico e emocional, tá? E isso precisa ser acolhido, precisa ser abordado, precisa ser endereçado. E ter uma equipe no domicílio bem treinada, capacitada para discutir sobre a morte, para fazer o planejamento, para lidar com o luto, muitas vezes, e não é incomum isso acontecer, principalmente nos pacientes demenciados, a família vivencia um luto antecipado. Perfeito. Né? A gente começa a se despedir daquele indivíduo que evolui com demência muito antes dele morrer. Anos antes. Né? Porque claramente ele não é mais a mesma pessoa que costumava ser. Tá? Então a gente poder endereçar essas situações no domicílio como forma a dignificar, inclusive, aquela história daquele indivíduo que está doente, né? E que está próximo da despedida, essa é uma situação fantástica, né? Que graças a Deus, existem empresas como a SOS que vêm desenvolvendo isso para que a gente consiga ter uma qualidade de morte melhor, né? Isso é interessante porque na geriatria, o geriatra e o cuidado paliativo vem meio casado, assim. Não dá para eu pensar em fazer geriatria sem pensar em cuidado, sem pensar em acolhimento para a família, controle de sintomas, sem pensar em controle de sintomas, sem pensar em seguir da maneira que o indivíduo gostaria que de né? acordo com os valores de acordo com os valores e as preferências. Não tem como a gente fazer isso, fazer geriatria sem pensar dessa forma, que é a essência do cuidado paliativo, né? E aí, quando a gente consegue efetivamente dar tudo isso, mantendo no local. É interessante isso, Silvia. A maioria dos indivíduos, quando questionados, tem vários estudos assim. Você se pergunta, onde é que você quer morrer? Onde é que você quer se despedir? Em casa. Mas assim, é uma grande maioria, acima de 80% das pessoas dizem que preferem morrer em casa, tá? Mas efetivamente é um número bem pequeno que consegue isso que gostaria. Que vai ser confortável, né? Porque não consegue, ou porque não consegue os meios de ter uma passagem tranquila, confortável, ou porque não consegue entender que ali seria o melhor, mesmo enfrentando dificuldades. Porque assim, não vai ser fácil se despedir de quem a gente ama. Em nenhum cenário, tá? O que a gente tenta é minimizar, conversar, antecipar e se preparar do ponto de vista geral para vivenciar aquelas dificuldades, aqueles desafios que vão surgir. Mas dizer que vai ser fácil, não vai ser fácil. Na grande maioria das vezes não vai ser fácil. Aí eu costumo dizer que na geriatria a gente muda um conceito médico, né, que a gente é treinado, que é o seguinte, de lutar contra a morte, tá? Então a gente na faculdade de medicina, de maneira geral, a gente aprende isso, né, que a morte é uma grande inimiga e a gente tem que lutar contra a morte. E aí quando a gente entra numa UTI, o plantonista diz assim, não, hoje no meu plantão ninguém morre. Fica parecendo que ele é um cara ali, pô, ele vai salvar várias vidas, né? Então, isso em determinado momento é bem interessante, né? Ele ter essa vontade, esse desejo de manter a vida das pessoas é muito legal. A chama do herói, né? Só que o que a gente faz na geriatria, a gente muda um pouquinho o conceito. Então, o conceito que antes era de lutar contra a morte, vira o conceito de lutar a favor da vida. Porque morte e vida não são opostos, não são antônimos. O oposto da morte é o nascimento. A vida é todo esse processo que vai do nascimento, o crescimento, desenvolvimento, envelhecimento e morte. Então, quando eu decido lutar contra a morte, em algum momento eu acabo lutando contra a própria vida, porque a morte é o momento final da vida. Então, o que a gente busca é lutar sempre a favor da vida. Lutar em prol daquela história, daquele momento. Mesmo quando o momento da vida é o momento da despedida, que a gente continue lutando a favor daquele momento, visando o que é melhor para o paciente e para a família. Né? Então, ter isso, eu tenho assim, e tem aumentado, né, o número de pacientes que tem vindo a falecer em domicílio, mesmo sem home care, né, que é um desafio, porque muitas vezes o cuidado
momento final de emergência, de dor, de controle de sintomas, não é super simples fazer sem um suporte, mas a gente vem conseguindo, com muita conversa, com muito planejamento, com muito entendimento dos processos e da própria vida, né? Ter indivíduos que sim conseguem falecer bem em casa. E isso, tem família que não quer um técnico de enfermagem em casa, já tem cuidadores, tem uma estrutura boa, e aí realmente é uma família que geralmente tem uma condição financeira um pouquinho melhor, ou não necessariamente tem uma rede familiar muito boa e presente, e aí os cuidadores são familiares, mas dá para respeitar. Eu fiquei ansioso já algumas vezes que o familiar me convida em casa para oferecer cuidado paliativo e não quer mais ir para o hospital. E tem plano de saúde, quando eu falo assim, pô, vamos colocar um home care em algum momento, e a pessoa fala, pô, Silvio, eu não quero um técnico de enfermagem, 4 técnicos revezando aqui, além dos meus cuidadores, minha casa vai ficar cheia, né? E a gente consegue fazer um atendimento, às vezes tem algum APH que atende, né, e que pode fazer um medicamento sintomático, quando a gente chega cedo, né, a gente consegue planejar esse final de vida. Hoje, né, pelo DataSUS, a gente sabe que 8% mais ou menos da população brasileira falece em casa. Eu tenho dúvida se esses 8% têm qualidade de falecimento. Acho muito difícil. Na SOS hoje, com o nosso programa de cuidado paliativo, dos pacientes que estão de fato em cuidado paliativo, aproximadamente 80% conseguem realizar essa vontade de final de vida em casa. É um número bem bom, assim, para quando a gente compara com outros serviços e com a realidade do Brasil, né? Como eu coloquei Eu acho que aqui. esse 8% aí ainda tem aquele de morte súbita, né? Tem. Então você tem que... E mistanase, falta de acesso à saúde. O cara não É. consegue ter acesso à saúde e acaba falecendo em casa. Acho que o que é importante dessa nossa conversa aqui, que envolve o cuidado paliativo, é a gente entender que essa conversa precisa ser feita muito antes do momento que a gente precisa. Precoce. Então, hoje eu já converso com minha esposa, e em breve será com minhas filhas, Sim. sobre o que eu quero para o meu momento final de vida. Porque está dentro do nosso tema do envelhecimento, né? Sem ter dúvida. essa preparação, né? A gente se preparar para envelhecer bem também é se preparar para o momento final da vida. Sim. Então, quando a gente consegue conversar sobre isso, a gente consegue ser mais adequado e mais assertivo nas decisões diante desse momento, né? Perfeito. Léo, para a gente começar a arredondar aqui e finalizar nosso encontro, que está maravilhoso, eu tive a experiência eu gosto muito de ler sobre saúde, sobre experiência, sobre ouvir histórias, né? Quem é médico que gosta de pessoas, gosta de ouvir história, né? É meio difícil associar isso. E aí aparece pra gente, no stream de filmes e de séries, né? No Netflix, um documentário que fala sobre as zonas azuis no mundo, que são regiões do planeta em que se envelhece com mais saúde, com menos demência, com menos doenças psiquiátricas, né? E com mais independência. E aí, claro, sobre nutrição já existem várias discussões, né? Qual é a nutrição, qual é o alimento adequado ali no Mediterrâneo, qual é a alimentação ali numa ilha em Okinawa, e por aí vai. Até a Costa Rica tem uma região, está se acabando por conta da invasão do fast food e tudo nessas regiões, mas até na Costa Rica tinha ali uma região rural em que um cara de 90 anos tocava os bois dele lá, Nelore, em cima do cavalo, e um produtor vira e pede informação na rua. O senhor sabe me indicar onde é que está o senhor fulano, um senhor de 90 anos que é vaqueiro? E ele em cima do cavalo, o cavalo arisco, e ele, sou eu, 90 anos em cima do cavalo. Então, comenta pra gente um pouquinho o que é que você aprende, ou o que é que você vê da experiência de um documentário como esse, né? Tem a parte religiosa também que influencia, me lembro dos adventistas, né, nos Estados Unidos. Eu não vou lembrar bem a cidade, não sei se é Aloma, o nome tem o nome da cidade nos Estados Unidos, que tem uma cultura, surgiu de uma igreja adventista, e eles debatem muito a qualidade da nutrição e do esporte. Então, existem questões em comum, e eu aconselho todo mundo a assistir esse documentário, é muito interessante. O documentário é muito interessante, falando das zonas azuis, né, das blue zones, que são as regiões do planeta onde se envelhece mais e melhor. O que é que a gente sabe hoje, do ponto de vista estatístico? 20% da forma que a gente envelhece tem relação com a nossa genética, tá? 20% da forma como a gente envelhece tem a ver com o ambiente que a gente vive. Então, questões de saneamento, de acesso à saúde, de poluição. E 60% de como a gente vai atingir a terceira idade, ou seja, 3 vezes mais importante do que os outros 2 fatores, são as escolhas que a gente faz ao longo da vida. Tá? Então, saber fazer as escolhas certas aumenta a chance da gente ter um envelhecimento mais bem sucedido. Tá?
E a gente está comparando a gente com a gente mesmo, né? Porque às vezes ele fala assim, mas aquela pessoa fumou a vida toda e tá ali aos 90 anos. Mas se ele não tivesse fumado, ele teria um envelhecimento ainda melhor, tá? E o que é que essas zonas azuis dizem pra gente em relação a esses 3 fatores, né? A genética, o ambiente e as escolhas de vida, principalmente. Em relação à genética, a genética influencia muito, principalmente os muito longevos, tá? Então essas são regiões, as zonas azuis, onde a genética é preservada, vamos dizer assim. São regiões onde não há muita miscigenação genética. Sim. Então, são regiões mais isoladas do planeta, ou por questões geofísicas, ou por questões religiosas e comunitárias, tá? Então, se preserva uma genética boa. Mas não é só isso. O ambiente que se vive também é um ambiente voltado para a saúde, sim, para a preservação de cultura de exercício físico, cultura de estar sempre ativo. Poucas máquinas, né, Léo? Muita trabalhando, coisa manufaturada, muita coisa manual, né? E de valorização do idoso. Porque quando a gente valoriza aquele indivíduo idoso, quando a gente entende que aquele idoso, por mais que ele não consiga entregar mais pra gente, do ponto de vista físico, tudo aquilo que um jovem entrega, ele tem uma capacidade de entregar muito do ponto de vista cognitivo, com experiência, com ensinamento, né? Sim. Então, essas são regiões também que valorizam muito a figura do idoso, então cuidam bem do idoso porque entendem a sua importância, sim. Tá? Mas quando a gente olha as escolhas ao longo da vida, aí sim essas regiões se destacam muito, tá? Porque são regiões onde a alimentação é muito saudável, uma alimentação saudável é uma alimentação principalmente natural. Muito vegetariano, eu percebo, né? O documentário fala em vegetariano, talvez esse seja um ponto até que eu pessoalmente critico um pouco, porque sim, se você for olhar a fundo, não é que eles são vegetarianos por decisão, não é porque a carne era difícil de se conseguir. Isso, tá? Ilhas, né? Às vezes os caras moram em ilha, né? Mas assim, sem dúvida nenhuma, são alimentações naturais, sim, sem produto industrializado, é o que a gente fala, né? Descasque mais e desembrulhe menos. Tá? Então a gente não tem super processados na alimentação deles. A tortilha na Costa Rica, ela raspa o milho e ela mesma amassa, ela processa, e aí músculo, né? Porque para você amassar aquilo ali, a mesma coisa na Sardenha, a massa para fazer o macarrão. Exato. E aí tem a qualidade desse fermento também, não é o fermento que usa no macarrão que a gente compra, que desembrulha. Então, a alimentação, sem dúvida nenhuma, em todos esses locais, come-se bem, saudável, nutritivo, com pouca gordura saturada, com pouco produto industrializado, com carboidratos naturais, bons, né? Carboidratos bons. Carboidratos bons e, assim, nada açúcar refinado. Não tem isso na dieta, tá? A gente tem atividade física de forma muito regular e é interessante, porque a atividade física, na maioria dessas comunidades, é uma atividade física, eu costumo dizer que é insensível, é natural. Então, no Japão, senta-se no chão para comer. E a pessoa senta e levanta umas 30 vezes no dia, né? Então tá fazendo um agachamento ali. A jardinagem, né? Também, lá na... Jardinagem, atividade no campo. Tem a ver com atividade de vida diária. O cara, exato, na atividade de vida diária, ele faz muito exercício físico. Quando você vai na comunidade que talvez seja mais próxima à sociedade, à comunidade ocidental e atual, que é na Califórnia, né? Nessa região da Califórnia, eles não têm uma separação geométrica, né? Ou geofísica, né? Mas eles são uma comunidade ligadas à questão religiosa, mas que propagam muito a atividade física, o esporte. E a alimentação boa, né? Com qualidade. Então eles têm também, apesar de que assim, eles têm acesso a carro, eles não é uma coisa de campo como nas outras comunidades, mas eles também priorizam muito a atividade física. Então a gente falou em alimentação, a gente falou em atividade física. Tem um outro ponto muito importante, é que a comunidade tem um vínculo social e afetivo muito forte. Né? A gente comentou sobre isso no início do podcast, né? A importância da gente preservar as nossas relações. A gente viver em grupos, em comunidades, apoio também do ponto de vista emocional. A gente não está falando só em apoio físico, alguém para cuidar, não. A gente está falando em alguém para acolher, para se divertir junto, para sofrer junto. Né? E essas são comunidades que valorizam muito a união, os laços sociais, os laços familiares, tá? Isso é muito importante também. Fora que são comunidades onde não se fuma praticamente, você não vê nenhum tipo de uso de drogas. A bebida alcoólica é em muito pequena quantidade, ou quase não tem também. E é naquele nível que é benéfico, às vezes, e ele produz sua própria bebida. Exato, no caso. Mas pouco, né? Assim, só em comemorações, em datas festivas, não tem o hábito de um consumo de álcool em quantidades grandes. Então, se a gente tem alimentação, atividade física, culto às relações sociais,
Não fuma, bebe pouco. Talvez uma crítica que eu tenho ali, falou-se pouco sobre isso, mas se dorme bem também. Mas você pode olhar que essas comunidades dormem-se bem também, Sim, essas sim. blue zones. Mas o documentário não cita, mas fica meio que implícito, porque a pessoa levanta de manhã para trabalhar e dorme no pôr do sol. Na Costa Rica, o cara levanta 4 da manhã, vai cuidar da agropecuária dele e volta 10 horas da manhã, deita na rede e dá uma cochilada na rede ali de boa. Depois levanta para cortar lenha. Perfeito. E aí eu acho que talvez por último, assim, para fechar o que as Blue Zones ensinam pra gente sobre o envelhecimento bem-sucedido, aí a gente traz a questão do propósito, né? Da gente manter, à medida que a gente envelhece, um propósito, um objetivo de vida, um motivo para acordar de manhã, tá? E isso pode se reinventar à medida que a gente envelhece. Muitas vezes o nosso sentido é o trabalho, depois é a criação, o sustento da família, muitas vezes é um objetivo que você tem, eu quero ter a casa própria, eu quero me posicionar bem no meu trabalho, eu quero formar meus filhos. O propósito vai mudando. Às vezes o propósito é muito maior do que individual e essas comunidades ensinam que eles têm propósitos mais generalistas. Eu quero melhorar essa comunidade, eu quero ajudar a minha comunidade entregando o que eu posso. Assim, o voluntariado também é citado, principalmente nessa comunidade adventista. Perfeito. Como um momento de relacionamento também, um momento de alegria, né? Que tem compaixão ali. Então, o voluntariado é citado também. Então, ter um propósito também está associado a se viver mais e se viver melhor. Sim. Então, é esse entendimento que a gente tem hoje, quando a gente fala assim, mas eu quero viver muito e eu quero viver bem. É basicamente isso que você precisa fazer. Não é tão difícil assim, sabe, Silvio? É claro que vão surgir doenças, e aí eu posso colocar também, porque se fala pouco isso no documentário também, mas a gente precisa de um acompanhamento médico regular, porque a gente sabe que tem doenças que a gente tratando, a gente vive como se não as tivesse, e aí eu posso citar hipertensão, diabetes, dislipidemia, você diminui o risco daquilo que mais mata até hoje no mundo, que é hipertensão e diabetes, ou que é AVC e infarto, né? Então, quando você controla bem hipertensão, diabetes, dislipidemia, você reduz, né, a chance de morrer por essas causas. Mas também existem aquelas doenças que você faz o diagnóstico precoce e você cura. Então, ir no médico de forma regular, cuidar da sua saúde também é importante para o envelhecimento ativo. Infelizmente, a grande maioria das pessoas vai envelhecer com alguma doença. Mas se a gente cuida bem dessa doença, se a gente dá atenção para ela e junto de tudo aquilo que a gente conversou, que mantém a nossa saúde, a gente consegue sim atingir um envelhecimento mesmo levando doença, um envelhecimento bem sucedido e saudável, mesmo carregando determinadas doenças, né? Perfeito. Léo, só tenho a te agradecer, acho que maravilhoso te ouvir e ver a segurança com que você trata esse tema. Dá para ver o quanto você é bem sucedido em cuidar da população geriátrica aqui de Salvador. Fica aí o nosso convite para sempre que você precisar da gente, a gente está disponível para você, você tem nossos números, né? E agradecer o pessoal que está assistindo aí, né? Compartilhar toda essa educação aqui que o Leonardo trouxe para a gente. Faz um like aí, compartilha, não é isso, pessoal? Um abraço aí, Léo. Valeu. Valeu, obrigado, Silvio. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar falando com vocês de um tema que eu gosto tanto, né? A gente pensar em envelhecimento saudável, envelhecimento populacional, o que a gente pode fazer para que a gente viva mais e melhor. Não basta só viver mais, tem que viver mais e melhor. Isso, perfeito. Obrigado. Muito bom. Valeu, pessoal.